a gente precisa de ter prioridades. A questão da educação é uma coisa muito importante. E o Dória está decretando aí o retorno das aulas, apesar de tudo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente queria discutir. E eu quero já chamar aqui para participar com a gente, Ailson, Ricardo e o pessoal que está no chat. O professor da PUESP, Roberto Toffoli. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Está fechado, Roberto. Obrigado, microfone, Roberto. Aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo, Alisson. É um prazer novamente estar aqui com vocês no Bloco Calçadão. Desejo boa noite para todos também aí que estão assistindo esse momento aqui tão importante, né, de um tema tão importante como esse. Legal. Roberto, como que é essa questão? Antes de entrar nas questões políticas aí que envolve tudo, como que está programado o retorno das aulas presenciais no governo do estado? Então, o retorno das aulas é da seguinte forma: o governo tinha anunciado que nós, professores, estaríamos trabalhando remotamente, né? De repente, isso em dezembro, isso foi em 2020. Em dezembro, o governo soltou um decreto, né, dizendo que, mesmo na fase vermelha, as escolas estariam abertas com 35% dos alunos. Isso aconteceu no dia 17 de dezembro, que saiu um decreto. Passou esse decreto em janeiro, rapidamente, a PUESP entrou com vários mandatos de segurança e nós ganhamos um mandato de segurança, uma liminar, que dava direito do governo não convocar os professores. Tá? Então, nós tivemos as férias em janeiro, tranquilo, tal. Quando começou em fevereiro, nós tivemos essa vitória na justiça. O governo cassou essa liminar foi derrubada e alguns prefeitos colocaram um decreto proibindo esse retorno. O que o governo fez agora, né? O governo fez um decreto aonde coloca a escola como essencial, como hospital, como farmácia, né, como serviço essencial. E só que, ao mesmo tempo, nós da PUESP ganhamos uma sentença que é diferente do que uma liminar, aonde proíbe os retorno dos professores, a convocação dos professores para ir para a escola. Mas o governo diz que a escola tem que estar aberta. Mesmo que o professor não esteja lá, que a escola esteja aberta. Esse é o discurso dele. Por quê? Porque tem alunos que são vulneráveis, alunos que têm situação social muito grande, e ele pode ir lá na escola, tá almoçando lá na escola, tá se alimentando lá na escola. Esse é o discurso do governo. Só que você veja bem, né? Vocês vejam bem, o funcionário que está lá está se arriscando. O funcionário que está lá, que é a merendeira, ela ganha R$600 por mês. Ela não é do Estado. Ela é terceirizada. Tem umas que ganham 600 e outras ganham R$400 por mês. Quer dizer, ela está colocando em perigo a vida dela e da família dela. Certo? Você tem a direção da escola, que é a equipe gestora, que tem que abrir a escola, e você tem o pessoal da secretaria, que está colocando em risco. Quer dizer, é um absurdo que o governo faz. Escola tem que estar fechada. Essa é a luta da PUESP. Nós continuaremos remotamente, trabalhando, passando essas atividades para os alunos. E quando tiver a vacina, que agora ele anunciou a vacina, com esse discurso da vacina, que foi uma vitória nossa também da PUESP, né? Quero deixar bem claro aqui que foi a vitória da nossa presidenta, deputada, professora Bebel, que desde o ano passado mandou um ofício para o STF, aonde a prioridade seria nós, professores, e toda a equipe de funcionários das escolas. Equipe gestora, funcionários, inspetor de aluno, serventes, os demais. E essa foi uma luta nossa, que nós conseguimos, e agora o governo anunciou a partir do dia 12 de abril.
Então, essa luta é uma luta de discurso, né, desse governo de genocida. Com esse discurso de genocida, vamos retornar às aulas, vamos deixar as escolas abertas. Agora ele já está dizendo que as aulas retornam dia 12 de abril. Só que tem um problema. Dia 12 de abril é o dia que ele marcou o início da vacinação dos professores, que, infelizmente, não são todos professores. É quem tem mais de 47 para cima. E a nossa luta é que seja todos os professores. E essa vacinação vai ser nas escolas. Então, como que ele diz que no dia 12 retorna às aulas presenciais, se já está marcando no dia 12 essa vacinação em massa com os professores? Quer dizer, esse governo está completamente perdido, né? E a nossa luta da POESP é que retorne às aulas presenciais depois da segunda dose, depois de todos tomarem a vacina, seja com 47 anos, seja com 19 anos, seja com 20 anos, independente da idade, que todos os profissionais da educação sejam vacinados. Essa é a nossa luta. Ricardo Ailson, fica à vontade. Acho que o Roberto tem toda a razão. O governo do Estado de São Paulo é um governo demagogo, né? É preciso lembrar sempre que nós somos governados pelo Bolsodória. O Dória não tem nenhuma diferença com o Bolsonaro, a não ser que ele usa terno bem cortado e perfume, ele toma banho, né? Então ele é a chamada direita limpinha. Mas do ponto de vista da política e da condução, o Dória, ele é um grande demagogo, né? Ele tenta soprar para onde o vento está mais forte. E a atuação dele na pandemia não tem sido uma boa atuação. Não tem sido uma boa atuação. Inclusive, é um governador mentiroso, né? E do ponto de vista da educação, então é uma tragédia, né? A própria deputada Bebel, presidenta da POESP, escreveu ontem, se dirigindo aos professores, e chamou o artigo que o Rocieli, que é o secretário de Educação, que escreveu na Folha de São Paulo, nós também do blog escrevemos um artigo sobre isso, chamando ele de demagogo, dizendo com razão que aquele artigo e a defesa das argumentações que o Rocieli fez é um escárnio para os professores, principalmente para aqueles que adoeceram e morreram nesse retorno que o Dória fez. E é importante dizer que esse retorno que ele fez, antes que a coisa piorasse muito, as escolas, e a POESP denunciou isso, além da contaminação ter aumentado e ter matado professores, né, que perderam as suas vidas nesse retorno que ele fez, a escola não tinha nem álcool gel para fornecer para quem frequentava. As escolas estaduais, os professores que queriam usar máscara, por exemplo, que são as máscaras ideais hoje, que são aquelas máscaras N95, quem quisesse usar tinha que comprar, porque as máscaras que o governo ofereceu e nada é a mesma coisa. Então a gente sabe a realidade que os professores enfrentaram nesse retorno que ele fez antes de ter que suspender tudo, porque a situação da Covid passou para lá do limite do tolerável, com mais de 95% das UTIs. E ele quer fazer esse retorno, e eu tenho certeza disso, por conta da pressão que ele tem sofrido dos empresários da educação, que não só querem reabrir as escolas particulares, mas também querem continuar com a política de ocupação das escolas públicas. O que o Dória e os governos do PSDB têm feito nos últimos anos, além de fechar a sala de aula, porque essa é a grande realidade, fechar a sala de aula de ensino público, gratuito, é entregar as escolas para as organizações sociais que pertencem a esses empresários da educação. E esse reflexo da política do Estado de São Paulo também está presente em Ribeirão Preto. Então, é essa agenda que esses caras têm. A preocupação com a vida passa ao largo disso. Então, esse retorno marcado dia 11 de abril é simplesmente, na minha opinião, um blefe do Dória, um blefe, porque ele quer jogar umas coisas para dar resposta para quem está pressionando. E se acontecer, é mais uma coisa para marcar, porque eu tenho certeza, Paulo, Roberto, Ailson, quem está nos vendo, vai chegar um momento em que todos esses administradores públicos que se portam de maneira irresponsável, colocando a vida das pessoas em risco por questões políticas que absolutamente controláveis, um dia eles vão ter que pagar a conta na justiça. E esse dia vai chegar. Muito bom, Ricardo. Eu queria só acrescentar, aliás, não só acrescentar, eu queria ouvir do Roberto, que eu sei que ele atua aqui nas escolas da região, assim, o quanto que, por exemplo, um retorno das escolas acarreta na mobilidade aqui, no aumento
das pessoas, assim, circulando? Você tem ideia, assim, poderia falar pra gente? Sim, Alisson, uma boa pergunta. Eu só queria colocar aqui, do dia 5 de fevereiro até o dia 12 de março, né, que o retorno das aulas que o senhor Dória e o senhor Rossielli disse para retornar presencial, nós tivemos 2.800 contaminação, com 450 mortes de professores e profissionais da educação. Do dia 5 de fevereiro ao dia 12 de março. 2.800 professores e profissionais da educação contaminados, com 450 mortes no estado de São Paulo. Então, vocês observam que absurdo, né? E esse discurso do Rossielli, do seu secretário e do seu Dória, escola aberta. Escola aberta. Escola aberta para quê? Qual que é o motivo dessa escola aberta? Qual que é o grande motivo dessa escola aberta? E outra, essa sentença que nós ganhamos, tem que deixar bem claro que sentença, vocês têm conhecimento jurídico, eu não tenho tanto conhecimento jurídico, sentença é diferente do que liminar. A sentença tem que ser cumprida. E ele, o que ele fez? Ele deu um recesso para nós, professores, do dia 15 de março até sexta-feira passada agora. Para não dizer para a população que ele perdeu, ele deu um recesso. E agora ele está ainda, porque ele pode adiantar as férias nossas de julho, dar mais 10 dias de férias, porque ele não conseguiu derrubar essa sentença. Vai ser muito difícil ele conseguir derrubar essa sentença. Então, você vê a situação. Agora, voltando no assunto, Alisson, nós temos o seguinte, a questão é mais grave ainda, porque você tem a questão dos ônibus em Ribeirão Preto, né, que você coloca mais ou menos aí 75 escolas em Ribeirão Preto estaduais. 75 escolas. Você coloca as escolas noturnas, você tem 7 escolas que funcionam noturnas em Ribeirão Preto. Então, o trabalhador, o jovem trabalhador, sai do trabalho, pega o ônibus, né? Está se arriscando aí para o trabalho, ainda vai se arriscar mais ainda indo para a escola. Então, é uma situação que envolve um problema muito sério também, né? Essa contaminação, e fora as escolas municipais e as escolas particulares. Que todo mundo aqui sabe que esse acordo do Rossielli com o seu Chaim Zaya, aqui em Ribeirão Preto, foi um absurdo. No programa do seu Chaim, o Mentoria, que é um programa que tem toda segunda-feira, eu lá assistindo o Mentoria, porque o Rossielli estaria, saiu o comentário do seu Chaim. Ai, como eu queria comprar vacina, como eu gostaria de comprar vacina para me dar para os meus professores. Daí, uma semana, sai um anúncio do governo que vai dar vacina para o público, para o privado e para o municipal. Uma semana saiu o discurso do governo, que ia liberar a vacina. Eu concordo que seja liberada a vacina, mas olha o que está por trás, né? O lobby que foi feito com as grandes instituições de ensino, seu Objetivo, seu Anglo, seu COC, né? Que está por trás. Então, como daí uma semana já saiu o assunto já. Então, assim, é muito complicado esse governo, como o Ricardo disse. É um governo que está há mais de 25 anos no estado de São Paulo, 24 anos, destruindo a educação pública do estado de São Paulo. Nós, professores do estado, estamos há 8 anos sem um reajuste salarial. Hoje, o inicial de um professor no estado é R$ 1.900 por mês, R$ 1.900 por mês, de um PEB 1. De um PEB 2 é R$ 2.100, R$ 2.200. Eu tenho 17 anos no estado, meu salário não chega a R$ 3.000. Então, você vê a situação que é a situação do professor do estado de São Paulo.
E eu tenho aula de segunda a sexta-feira. Eu tenho a jornada de 32 aulas, que dá exatamente 2.800, 2.900 por mês. Essa é a situação do governo do Estado e essa é a situação do professor do Estado. Então, é gravíssima a situação. É E vem importante esse discurso fascista, esse discurso genocida de um governo que consegue, não sei como, 24 anos se elegendo como governador do Estado de São Paulo, PSDB. É muito difícil. Então, a nossa luta continua em defesa da escola pública, em defesa dos profissionais da educação e em defesa da vacina para todos, independente da idade. Que a vacina seja já para todos os profissionais da educação. É importante dizer, para completar o que o Roberto está falando, duas coisas, né? Primeiro que nós estamos aí há 27 anos sendo governados por governos tucanos, e a educação nunca foi essencial para o governo tucano, a gente sabe disso. Eu dei aula 13 anos no estado de São Paulo, o Ailson deu aula também por muitos anos no estado de São Paulo, acho que o Ailson deu aula quase 10 anos, né, Ailson? E o Roberto está até hoje lá. A gente sabe muito bem do que a gente está falando. A gente sabe muito bem do que a gente está falando. Educação no estado de São Paulo nunca foi essencial. E o governo Dória só tornou essencial, entre aspas, porque esse essencial agora coloca de novo a possibilidade de retorno presencial na pior hora da pandemia. E eu queria só dizer a respeito da necessidade de escolas abertas para distribuir alimentação. É verdade que os alunos da escola pública precisam do auxílio alimentar do Estado de São Paulo e das outras redes públicas. É verdade. Para você ter uma ideia, a rede federal tem distribuído alimentos para os seus alunos que precisam através de um setor que a gente tem lá na escola federal, que é o setor sociopedagógico, com toda a proteção. O governo do Estado de São Paulo, como tem uma rede de alunos enorme e gigantesca, poderia estar fazendo essa distribuição através do auxílio emergencial estadual, que poderia estar atuando nas famílias dos alunos matriculados. Já foi aprovado. Nós entramos, a POESP entrou, já foi aprovado um projeto da professora Bebel, nossa presidenta. Já foi aprovado. Exatamente. E o Estado não vai dar mais... Porque é óbvio, você não precisa... O Estado não vai dar mais... Você não precisa expor o professor na escola para distribuir cesta básica para aluno. Isso. Você não precisa, ainda mais na pandemia, colocar o professor expor para ficar distribuindo cesta básica para aluno, fazer o aluno sair de casa e ir na escola receber comida. Então, não é necessário um negócio desse. É só o auxílio emergencial tendo as matrículas e as famílias dos alunos matriculados como beneficiários do auxílio emergencial. Ponto. Tem outros problemas que a pandemia acarreta, que é a questão da depressão, relação da família com o aluno. O Estado de São Paulo deveria, no momento de pandemia, estar oferecendo para os seus estudantes, para as suas famílias, apoio psicológico, porque nós estamos num momento de guerra. Eu tenho certeza que o Estado de São Paulo tem dinheiro para isso, mas não faz porque não quer. Não faz porque a política do PSDB é colocar o professor, aqui no caso especial nosso, mas o servidor público como um todo, contra a população. Esse é o papel do governo tucano, seja em São Paulo, seja aqui no município de Ribeirão Preto, é expor o servidor e colocar o servidor contra a população. E o nosso trabalho aqui, Roberto, Paulinho, Ailson, é fazer a contra-argumentação, é trazer essa narrativa e desmascarar essa postura demagógica e essa postura irresponsável que determinados governantes têm, como o senhor Dória, e aqui em Ribeirão Preto também o Nogueira. Eu nem vou falar do Bolsonaro, porque eu tenho que convir que Nogueira e Dória é um pouquinho melhor que o Bolsonaro. Mas são irresponsáveis e demagogos. Essa é a grande questão. E esse secretário Rossier deveria ter um pouquinho mais de consciência, porque ele teve Covid, ele teve que ser internado. Obviamente que ele tem na época que ele ficou, ele teve todo o apoio médico, ele tinha vaga, hoje não tem mais. Então, como uma pessoa que teve Covid sabe o que é necessidade de uma UTI, o senhor Rossier deveria ter um pouquinho mais de consciência e não escrever aquilo que escreveu na Folha de São Paulo, que é vergonhoso, é um vexame. Eu escrevi ontem, foi um artigo de editorial do Bloco Calçadão, que ler aquele artigo do Rossier é um exercício de masoquismo necessário para a gente tomar consciente que precisa tirar os tucanos do Estado de São Paulo o quanto antes. Muito bem, Ricardo. E os dois, ambos, Nogueira quanto Dória, são responsáveis pelo Bolsonaro, né? Isso a gente não pode esquecer de forma alguma.
É que hoje eles podem negar o que for, mas a gente tem isso guardado e foram responsáveis por esse governo que está aí. Mas tem uma turma chegando aqui nos comentários. Aqui, ó, Ricardo. A Cláudia Santos falando que você faz uma análise realista. O José Santos, boa noite, fora Bolsonaro. Rinaldo Moraes, Partido Militar vai pagar o custo do desgaste do governo Bolsonaro, bolsonista. O Tião Macedo faz aqui uma música. Cai o rei de paus, cai o rei de espadas, cai o rei de ouro, cai não fica nada, grande dia. Cauã Sturari, boa noite. Matheus Carlos dando boa noite pra gente. O Matheus Dora Patife. E o Tião faz uma pergunta, não sei se foi uma pergunta ou uma constatação aqui, o Roberto. Nogueira, na entrevista, disse que em Ribeirão Preto volta escola privada, das públicas não disse nada. Não seria pela ação da POSP, em que o juiz determinou que só retornaria após as escolas se adequarem? Essa mesma questão aí do governo do estado aconteceu aqui, né? Eles bateram o pé que ia voltar, depois não ia. E você sabe que acaba ficando uma bagunça na cabeça de todo mundo. Mas eu queria que você respondesse aqui, ou comentasse o Tião Macedo, de Sertãozinho, grande camarada, gente boa aí. Eu queria mandar um abraço para o Tião, grande Tião, na campanha da nossa deputada, professora Bebel, ele deu uma força para nós lá em Sertãozinho, e dizer para o Tião e para todos que sim, é a sentença que eu comentei aqui. A grande vitória nossa, que nós da POS conseguimos, uma sentença, e o governo, para não dizer que ele perdeu, ele deu recesso para os professores, agora ele está dizendo que dia 12 pode ser que volta, ou vai pegar metade das nossas férias de julho, vai dar mais 10 dias de férias, mas ele não quer assumir que tem uma sentença lá que ele não está conseguindo caçar essa sentença, derrubar essa sentença. Né? Eu não entendo muito bem, né, sobre o jurídico, mas a sentença é diferente do que liminar. Né? E a sentença tem que ser cumprida. E o juiz está cumprindo, e o Estado está cumprindo. Só que ele está mascarando para não dizer que foi o sindicato que conseguiu, dando recesso, agora antecipando as férias de julho, 10 dias. E aí ele vai enrolando. Esse é o governo Dória, Bolsonaro, esse é o Rossielli, né? Que eu acredito que seja candidato esse safado, esse fascista do Rossielli, porque todo dia ele vem com um discurso, todo dia, no Zap, nos grupos do Zap, dos professores, no Facebook, nas redes sociais, fazendo a propaganda dele, né? De bonzinho, de bom caráter, né? Que a escola é essencial, senão o menino vai entrar em depressão, né? Tadinho do filho dele. O filho dele teve depressão, né? O filho dele teve depressão. Então é isso, né? É um absurdo esse discurso dele, né? Quantas pessoas estão entubadas agora nesse momento? Quantos? 2.800 profissionais da educação contaminados, 450 perderam a vida. Viu, seu Rossielli? O senhor está entendendo, senhor Rossielli? Então, senhor Rossielli, esse é o recado nosso da POSP. Retornaremos, sim. Queremos trabalhar, sim. Porque professor não é vagabundo. Tem meu companheiro Ricardo aí, que está trabalhando, meu companheiro Alisson, que é outro companheiro que foi muitos anos professor lá do CID. Quando eu ia visitar o CID, o Alisson sempre esteve junto com nós, sempre apoiando a POSP, sempre foi a favor da luta, né? Como outros companheiros dele lá do CID também. E o Ricardão, que até na greve de 2013, né, Ricardo, participou, subiu no caminhão, falou lá em frente ao Cônego Barros. Essa cena eu não esqueço do Ricardo, viu, Ricardo? Você pode esquecer, mas eu não esqueço dessa cena. Você subindo lá em frente ao Cônego Barros, num caminhão lá. Você foi falar uma palavrinha lá para uma força para a nossa greve de 2013. E sempre também esteve do lado, né, do sindicato, dos professores, né, e hoje tem uma luta maravilhosa aí no federal, né, que eu tenho certeza que você também está lá no sindicato federal, lutando aí as suas bases. Então é isso, seu Rossielli. Nosso recado é isso. Nós queremos trabalhar, sim, mas trabalhar com segurança. E o trabalhar com segurança, onde tem mais de 320 milhões de pessoas
vítimas, né, que morreram, né? Nós queremos trabalhar com segurança. E em São Paulo, no estado de São Paulo, vamos chegar a 80 mil, viu, pessoal? 80 mil mortos no estado de São Paulo nós vamos chegar. Logo, logo, entre essa semana, infelizmente, nós vamos chegar a esse ponto. Então, nós queremos ser vacinados, como nós vamos ser a partir do dia 12, mas todos, não só a metade, todos profissionais. E depois da segunda dose, depois de 30 dias da segunda dose, assim como meu companheiro e amigo Ulisses, doutor Ulisses disse hoje, depois de 30 dias, retornaremos às aulas presenciais. Com certeza. Legal, Roberto, muito obrigado pela sua participação, sua presença, sua militância, sua força. E aí, assim, mostra que a organização sindical funciona quando está bem articulada e com gente participando ativamente. Então, queria te agradecer bastante a sua presença. Eu quero só agradecer novamente, deixar um abraço para você, Paulo, um abraço para o Ricardo, para o Alisson, deixar um abraço. E que essa Semana Santa, que é uma semana muito importante, vocês sabem que eu faço parte, né, como você também, Paulo, faz parte, você tem uma grande participação na militância na igreja, e nós temos a Teologia da Libertação, o nosso guia, né? Teologia da Libertação, nosso guia. E eu quero deixar uma mensagem de esperança, que nós todos sejamos ressuscitados nessa Semana Santa, com um novo mundo, um novo Brasil, mais igualitário, mais justo, mais fraterno para todos. E não podemos esquecer que quando Jesus estava na cruz, ele disse para o que estava ao lado dele que era um condenado preso, né? Que era um preso, condenado ladrão, entre aspas, né? Mas fazia parte do grupo Zelotes, que era o grupo que era revolucionário, que lutava contra o Império Romano. Ele disse, logo, logo você estará na casa do meu Pai. Então, que todos nós temos essa esperança de construir o reino de Deus primeiro aqui na Terra, com a igualdade, fraternidade e um mundo justo para todos. E esperamos também ir para o reino de Deus lá no céu. Que assim seja. Forte abraço, força e coragem para nós. Abraço a todos. Valeu, Roberto. Obrigado. Valeu, Robertão. Muito bom. Com essa palavra aí de esperança do Roberto, tomara que a gente possa ter esperança essa semana, assim. Tomara que essa destruição aconteça de fato para poder começar a ser reconstruído esse país em outros patamares, né?